Olá pessoal, nosso Endovita Live das quartas-feiras. Hoje nós tem Ney Vargas, nosso amigo Renato. Eu vou chamar o pessoal aqui, a gente atrasou um pouquinho. O Renato ia abrir, na verdade, mas deu algum probleminha aqui. Eu vou chamar ele novamente, ver se o Thiago consegue entrar também. Aqui, vamos ver se a gente consegue agora conectar. Ô, meu mestre. Ô, Ney. Agora foi. Você me bloqueou, cara? Você me bloqueou. Acho que o Ney, acho que o cara me bloqueou no Instagram dele, viu? Foi, é. Certeza. Eu e o Thiagão, nós estamos tentando acessar aí, a gente não está conseguindo. Tudo bem, Renato. Ney, muito obrigado. Desculpa um pouco essa confusão toda aí, hein, mestre? Mas agradeço demais essa participação. Eu estou chamando o Thiago, vamos ver se ele estava. Ele estava conseguindo a. Você chegou a chamá-lo, Renato? Não? Ele estava tentando entrar e não conseguia. Mas a partir de você. Eu vou chamar no. Vou chamar no meu agora, porque o cara é o homem da arte, né, cara? O Thiagão é o homem fera da arte aí. Eu vou só avisá-lo aqui no Zap. Acho que agora deu. Vamos lá, Renatão, vamos começar. O Thiago vai tentar entrar aí. Vamos lá. Ele segue o bonde. O Ney, a gente já estava aqui passando o aquecimento. Você está ouvindo bem ele, Ney? Não? Ney, você escuta o Renato? A tia eu estou escutando bem. O Renato é que tá travando um pouco. Não sei se talvez seja a sua internet, alguma coisa, mas porque tá travando, né, Ney? A voz dele tá a voz dele tá travando. Renato, agora ele travou mesmo. Então, ele travou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu estás colecionando? Para mim, você está perguntando, mestre? Isso, para ti. Então na verdade, o Dr. Thiago, né, nós aqui no Endovita, nós somos dois médicos, né, nós somos sócios. E o Thiago, aqui a gente precisaria fazer essa live você aqui dentro, né? Tem nosso instituto, as pessoas olham e é uma galeria de arte, é uma coisa impressionante, de coisas novas, de coisas modernas, de coisas antigas, de perspectivas. O Thiago tem um apreço muito grande a isso, né? E ele é um grande colecionador aí. Então, é uma pessoa que gostaria muito. Aqui coincidiu, essa semana ele está com os filhos e está com um pouco de dificuldade de acesso aqui. Mas nós temos o Thiago como um grande colecionador. Ele que coleciona, então? Sim, ele coleciona. E ele quer falar com você de todo jeito. E tu não estás colecionando ainda? Eu fico só naquela paquera, sabe, Ney? Eu estou colecionando agora obras do Renato. Na verdade, a gente tem a minha sogra, na verdade, ela é uma artista plástica também, o Renato sabe, ela trabalha com resinas, etc. Ela tem até uma obra em que ela foi premiada, uma Ave Maria dela, que está até exposta no Vaticano, num dos prêmios que ela ganhou na Itália, acabou encaminhando para lá. Então a gente já tem um pouco dessa linha aqui, a gente aprecia. E o Thiago é um grande entusiasta, estudiante, estuda arte como um todo, é um grande amante disso tudo. E a gente tem, ele falou nessa história do colecionismo, Renato, e eu comecei a segui-lo até, a história nossa, o pessoal já sabe, agora nós temos o Renato o tempo todo, nossos filhos, os dois, estudam juntos, e a gente se aproximou muito, numa amizade muito grande. E eu comecei desde quando ele começou com a madeira e caçamba, com algumas obras, e a gente foi atuando junto. E agora, nessa nova fase que ele está aí, nós, pelo nosso instituto, estamos apoiando
né, o Made in Brasil, agora o apio dele, fazendo divulgação, fazendo um apoio institucional importante. E a gente divulgou essas lives agora, para você entender até, né, Ney, ele te falou. A gente toda quarta faz uma live médica, mas também está fazendo uma live cultural. E aí fica a cargo do nosso... O Renato é o nosso embaixador aí, ele que corre atrás das pessoas importantes, porque é o público, né? Interessante para a gente conversar e passar para os nossos públicos. A gente sempre fala de assuntos médicos, né? Então fala de medicina, a gente trabalha com obesidade, trabalha com refluxo, mas as coisas as pessoas precisam mudar um pouco. Então a gente já trouxe artistas, já trouxe pessoal do esporte para cá, trouxe o Pampa do vôlei, que foi um medalhista olímpico, nós vamos ter em breve a Vina. E aí a gente também, o Renato, que traz esse pessoal da arte, então a gente queria ouvir, conhecer um pouquinho de você, e aí acho que talvez, eu sei que o seu tempo é preciosíssimo, né? E você é uma pessoa super cheia de compromisso, mas acho que com certeza nós vamos ter que ter o Thiago com você, porque posso chamar de você, né, Ney? Porque o Thiago Não, imagina o médico cirurgião falando que meu tempo é curto. Imagina o teu, né? É que ele é educadinho. É que ele é nota 10. O meu é folgado perto do... Mas olha só, deixa eu te contar. Nossa, me conta uma coisa. Fala de você, mestre. Então, deixa eu te contar. O Renato tem que fazer as apresentações e vamos deixar ele falar. Deixa eu ter as apresentações. Já falou, o Ney também é um acadêmico, mas saliento que às vezes não é todo acadêmico que fala de uma forma acessível, né? E eu acho isso muito bacana, porque fala de uma forma acessível e eu fico de verdade super surpreso com a pergunta dele, enriquecer o ecossistema da arte, é muito bem, mas a ideia é contar os principais highlights e antes de você entrar com então, eu até pedi falar o que mais surpreendeu ele, começar a contar da pesquisa. Então, por favor, continue. Sua voz ainda está picotando um pouco, mas deu para entender, né, Ney? Conta de você, fala para gente. A gente está precisando aqui de um decodificador. mas, Eduardo, deixa eu te contar que eu fiz uma pesquisa sobre colecionismo, foram 16 estados que eu percorri, e me impressionou um colega de vocês, que é médico, de Florianópolis, que montou uma coleção, inclusive deu o nome da um núcleo da coleção, ele nominou Coleção Catarina, que justamente pensa a história da arte em Santa Catarina. Tá? E ele reside em Florianópolis, ele é um neurologista, é o Imar Correia. E ele montou uma coleção absolutamente incrível, posso dizer com muita segurança, que é a coleção de arte mais expressiva do estado de Santa Catarina. E ele me fez acender uma luz em relação a esse procedimento, né? Essa dedicação que ele teve, que na verdade ele beirou a um historiador, né? A atuação de um historiador, de realmente buscar muito conhecimento sobre essa produção. Então ele tem desde Vitor Meirelles até os meninos que estão saindo na UDESC, na UFSC agora. E me fez ver que muitos colecionadores eles têm um papel importante socialmente por justamente essa coleta seletiva e desimpedida de as questões acadêmicas, né, e as rigorosidades do sistema, eles acabam formando coleções que são absolutamente importantes para a gente compreender os processos artísticos das regiões onde as pessoas moram. Então, a gente vai entender muito da história da arte em Santa Catarina na casa do Ilmar Correia, né? E estou mencionando ele porque é um colega teu, é um médico também, né? De uma outra área, mas enfim. Também encontrei um jovem colecionador, na verdade foi meu primeiro entrevistado, o Elton Rosso, que é um pneumologista que está na linha de frente agora, desde fevereiro, março do ano passado, com essa pandemia. Está atendendo mais de... Ele falou um número outro dia, era 1.000 e tantas pessoas que ele tem acompanhado, né, infectados. Mas, enfim,
coisa de 10, 11 anos atrás, ele também iniciou a sua coleção. É um jovem colecionador, tá? Faixa aí de seus 44, mais ou menos. E, enfim, a classe médica tem um apreço pela coleção. Tem dois colegas de vocês aqui em São Paulo que também têm consultórios que são verdadeiras galerias, né? Um é cirurgião plástico e o outro é endocrinologista. Um é japonês, eu não lembro o nome. Eu tive na clínica que foi uma apresentação de um... Inclusive, ele faz projetos com artistas. Foi a Maria Alice Millier que deu uma palestra, foi em 2019. Eu tenho problema de memória, não consigo lembrar o nome dele agora, mas enfim. Enfim, a classe médica, né, se dedica muito a Sim, a formar gente, coleções, né, o médico, a gente vê de diversas situações, né? Às vezes a gente brinca que a gente coleciona a camisa da intermédia, sabe? A gente tem, na faculdade você tem as camisetas, e a gente conhece bastante realmente pessoas aí que você evolui no sentido do aprendizado, e hoje você tem isso que aí o Renato já traz, que é uma realidade, que é esse colecionismo. Então eu gostaria também que você falasse para a gente um pouquinho como é que funciona, né, esse seu trabalho. Por exemplo, a gente tem o Dr. Tiago, que é um grande apreciador, que tem obras e que estuda para que caminho vai tomar, de quem que ele vai dar, né? E não é só a busca da questão de colecionar por investimento financeiro, acho que é longe disso. É porque é para aprender, é para ter a cultura, é para ter o conhecimento. Então, como é que você funciona nesse meio, né, Ney, de buscar esses médicos, de conhecer, e como é que você trabalha isso? Qual que é o seu trabalho, né? Qual que é o seu papel? É de juntar isso e dar um norte para que a pessoa busque, né, um nível de como colecionar, que caminho tomar? Explica um pouquinho para a gente. Então, eu não trabalho com consultoria, não sou um advisor, né? Eu não trabalho no mercado. A minha função foi elaborar, desenvolver uma pesquisa no âmbito do doutoramento em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o meu tema foi o colecionismo de arte contemporânea. Eu ia começar com uma especificidade desse campo do colecionismo, que era com as instituições dos colecionadores, os museus de colecionadores, que é uma febre um fenômeno na arte contemporânea que inicia a partir da segunda metade da década de 80 e vem se ampliando cada vez mais. E aí o Brasil tem algumas instituições que representam esse fenômeno, né? Inhotim, sem dúvida alguma, é a mais expressiva, mais importante pela sua escala, mas depois a gente vai ter a Fundação Vera Chaves Barcelos, no Rio Grande do Sul, que, aliás, nesse momento está numa live lançando seu catálogo da exposição passada, com Montadas o Antônio Montadas e a Regina Silveira. E também tem o Instituto Figueiredo Ferraz, abriu recentemente a usina de arte na zona sul da Mata Pernambucana, tem aqui em Itu Marcos Amaro, enfim. A gente está começando a ter um grupo, um panorama de instituições privadas ligadas a colecionadores. Eu ia estudar isso no início, mas daí a vida me levou para uma pesquisa mais abrangente, no qual eu incluí um capítulo sobre esses processos de institucionalização. E o que eu fiz foi pensar digamos assim, usar um termo médico popular, um raio-x do colecionismo de arte contemporânea no Brasil. Boa, Ney. Antigamente se falava em chapa, né? Então eu tirei uma chapa do colecionismo. A gente tem cabelo branco, a gente pode falar. Isso, né? Mas a nossa molecada, o que é chapa, né? O raio-x, filho, igual aquele do exatamente. Pé. Daqui a pouco já nem é mais raio-x, mas enfim. Eu pensei em estruturar, né, essa prática cultural, que é uma prática que nos fundamenta, né, como seres humanos culturais que somos. O colecionismo está absolutamente implicado na nossa forma de pensamento. Então eu pensei em estruturar essa prática dentro da arte contemporânea em um processo de aquisição, que é quando são feitas as operações comerciais, né, e as colecionadoras e os colecionadores adquirem, e aí são várias formas, as aquisições elas se dão de várias maneiras, não necessariamente
uma operação econômica, mas também por trocas, né, doações, podem ser aquisições, toda forma de entrada da obra na coleção, desde que seja lícita, né, é uma aquisição, né? É claro que a mais frequente são dentro dos ambientes comerciais, né? E aí eu fui olhar para esse momento, essa aquisição, e fui ver que o gosto determina muito as escolhas, né? E a ideia de investimento, essa palavra investimento, ela tomou novos sentidos, né? Quando a gente fala em investimento dentro do colecionismo, sim, o investimento financeiro ele está implicado, sobretudo, mais expressivamente, digamos assim, entre as colecionadoras e os colecionadores com família, né? Eles olham para suas coleções também como um ativo, pensando no futuro. Então, essa noção de investimento, ela não está desapegada, ela está muito presente, mas é um investimento pessoal também, é um investimento como ser humano, é um investimento intelectual, o convívio com as obras de arte tem aquela velha máxima, né? O poder transformador da arte, né? A arte altera percepções, sentidos, então esse convívio contribui muito para que isso aconteça. E um segundo momento foi os processos de gerenciamento das coleções, que é quando a obra chega dentro da casa da pessoa e aí ela toma uma outra vida, né? E esse momento essa fase, essa etapa do colecionismo, ela é bastante trabalhosa, porque ela precisa envolver, às vezes, outros profissionais, né, que cuidam da manutenção das obras. As obras, elas sofrem com a ação do tempo, então é preciso... Você tocou num ponto aí que eu acho que é interessante, até que eu vou te falar, que o Renato acho que pode conduzir, mas o Renato me falou que tem uns artistas, você disse, né, de a manutenção, de cuidar da obra. E ele falou, Greco, tem uma obra dele que a gente adora, que foi das Havaianas. Ele falou, vou pôr, ele esteve na minha casa recentemente, na praia e tal. E eu falei, mas eu estou preocupado, porque se deixar, vai desgastar. Ele falou, não, mas agora as pessoas, tem gente que faz a coleção e deixa na rua, para desgastar mesmo. Como é que funciona isso? Não é isso, Renato? Depende do artista, né? Se o artista tem interesse que a obra se desmantele com o tempo, muitos artistas fazem obras assim, pensando justamente nessa interação, né, com o clima, com o tempo, né? E aí a obra tem uma perenidade. A arte contemporânea, ela acabou com essa lógica do eterno, né? Daquilo que fica para sempre. As obras você pode comprar uma obra hoje, daqui a 20 anos ela não existe mais. Eu encontrei um colecionador de Santa Catarina, que é um médico também, e ele até largou a medicina e foi ser um grande empresário. Agora ele vendeu o negócio dele e ele me contou que ele comprava uma obra. O que aconteceu com o nosso... Ah, tá aqui, voltou. Ele comprava uma obra de um artista aqui em São Paulo e que o que movia ele a comprar a obra era justamente porque ela, em pouquíssimo tempo, ela ia desmantelar, ela ia se desfazer. Esse artista produzia suas obras com material comprado na 25, que é plástico, né? Plástico bastante barato, né? Então esse plástico muito rapidamente secava e craquelava. Então ele gostava de ver perder a cor, daqui a pouco rachar, daqui a pouco começar a cair. O Edu está dizendo são as obras que não têm esse objetivo, né? As obras que não vai ser perecível com prazo X, né? Ou com estimativa. Outra eu acho que ele está querendo dizer das normais, digamos assim. Sim. E aí, nesse sentido, opinião, eu acho que assim, vale muito de quem está adquirindo a obra, né? Eu acho que tem que ter o tempo, né? Tudo cuidado, mas também acho que não ser nada muito a ferro e fogo. Eu conheço, por exemplo, um colecionador que é de R$500 que ele deixa bem. Aí, assim, isso faz parte da cabeça de cada um, né?
Isso é da cultura da arte aí, né? Aí você não tem como controlar, né? Aí vai enfim, dos desejos e dos interesses das pessoas. Mas o que acontece nessa fase aí do gerenciamento das coleções? Como eu falei, né, esses cuidados que para essas obras que são perenes, então, eventualmente precisa lançar mão de profissionais da restauração. É inevitável. Em algum momento vai ter que a obra passar por um restauro. Mas é também preciso ter a catalogação desses acervos, né? Os colecionadores, as colecionadoras cada vez mais precisam ter um banco de dados da sua coleção. E esse banco de dados ele acabou se transformando para muitos, né? Na verdade, esse hábito tem aumentado. Isso se dissemina, isso vira algo público, não público, né, de Facebook, disso, mas no meio meio, né, da arte, da cultura, isso se dissemina, esses catálogos, essas coleções, para que outras pessoas conheçam e troquem, né, as figurinhas e, né, eu quero a arte daquele colecionador e aquele colecionador. Como é que funciona esse meio? Então, ter esse olhar, esse conhecimento sobre a sua coleção, a catalogação vai trazer isso. E aí é um instrumento importante para os empréstimos, né? Tem um curador que precisa estar fazendo uma pesquisa para uma determinada exposição. Uma das funções da catalogação é essa, é a pessoa poder olhar para a sua coleção, para os empréstimos, que é uma função muito importante dentro do colecionismo, emprestar as obras, né? As coleções, as colecionadoras e colecionadores, dificilmente, é muito raro aquele que não gosta de emprestar. A não ser que seja uma obra que é muito frágil e que pode correr o risco de quebrar, de se extraviar, então não empresta. Mas, em geral, todos emprestam. Mas, principalmente, também, essa catalogação ela serve para a pessoa olhar para a sua coleção e dizer, está faltando determinada lacuna aqui, preciso preencher com determinado artista, que vai fazer sentido para aquilo que eu estou querendo buscar. Aí, olhar para essa catalogação ajuda muito, né, as pessoas que colecionam a estabelecer um critério. Daqui a pouco a pessoa está há 10 anos colecionando, mas ela vê que a coleção dela está meio que sem caminho. Então, na catalogação, ela consegue estudar isso e achar um percurso. Ótimo. E uma questão prática, que é da vida de quem coleciona, a questão da catalogação ela é muito importante, porque é uma forma de regularizar, é um instrumento que ajuda a regularizar a coleção legalmente. Então, é ali onde tu vai colocar os dados, né, de declaração de imposto de renda, vai acompanhar o preço das obras, né, do comportamento, da dinâmica de preço das obras, porque eventualmente acontece, né, de precisar vender, então tem que saber mais ou menos quanto é que isso está no mercado, esse valor de obra. E, enfim, é bastante importante. E teria uma última fase, então, que é a do empresariamento, que é justamente essa que vai um passo máximo, né, que é aquela decisão importante, que é a de criar uma instituição para a coleção. E que, de certa maneira, não deixa de ser, vocês estão ensaiando aí na clínica de vocês uma institucionalização, que é quase, né, assim, um passo antes. É o acervo, né? É o acervo da Endovita, chegando grande, né, Ney? Não é verdade? Porque quando tu cria vocês têm uma clínica, né? Então, quando tu coloca toda a coleção nessa clínica, de certa maneira, tu torna ela pública. Daqui a pouco, dependendo do valor da coleção, além dos clientes que vão para a clínica de vocês para fazer as cirurgias e tudo mais, vocês vão receber grupo de estudantes, de universidades, historiadores da arte. Né? Isso é fenomenal. O Thiago vai pirar com isso e eu acho que é uma coisa legal de você institucionalizar. Eu acho que muito legal, né? Muito legal. E aí existem várias modalidades de instituição, né? Na verdade, várias não, existem duas, né? Existem as fundações e existem as associações com ou sem fins lucrativos, que geralmente as pessoas colocam o nome de instituto. Nós não temos no nosso corpo jurídico brasileiro esse ente instituto. Em geral, o que tem por trás é uma associação de amigos, né?
com ou sem fins lucrativos. E as fundações, que aí é mais complicado. As fundações realmente elas demandam aí um outro empenho, porque é preciso ter um patrimônio, né, atrelado a essa fundação, esse ente jurídico. E elas não se acabam, elas se eternizam. Mas, por outro lado, também, essa doação que é feita a essa fundação, ela não tem como ser revertida, ela é uma doação. Né? Isso quem fez foi a Vera Chaves Barcelos no Rio Grande do Sul. Ela criou uma fundação com o nome dela, entre Viamão e Porto Alegre, tem a sede onde fica o acervo e onde fica a sala expositiva, que é a Sala dos Pomares, e em Porto Alegre ela tem um centro de documentação com mais de 8.000 itens no catálogo, né? Uma biblioteca vasta sobre arte contemporânea. Então ela doou uma verba para essa fundação poder funcionar, se autogestionar, e está incomodado, empréstimo de comodato o terreno onde está instalado esses acervos e a sala dos Pomares, mas a perspectiva é que ela doe tudo para a fundação, né? E nem isso. É um mundo. Ô Ney, Manu, comenta o que você estava falando no começo da live, que o colecionismo não fica só na elite, que hoje em dia muitas pessoas têm acesso e têm colecionado, funcionários públicos. Conta isso, que eu acho que esse é um ponto super importante, né? Eu estava comentando no início da live que é uma das coisas que mais me impressionou na minha pesquisa, o quanto que eu me deparei com um grupo social muito diverso. A gente tem ideia de que colecionismo é uma prática muito voltada à elite econômica, né? As pessoas que têm muito dinheiro. Essas pessoas que têm muito dinheiro fazem um tipo de colecionismo, mas existem outras realidades econômicas e sociais onde o colecionismo, a prática, se desenvolve também. Então, isso é muito bacana, né? Poder encontrar profissionais liberais, médicos jovens, início de carreira. Tem um jovem médico no Rio de Janeiro com 30 anos que já se tornou uma pessoa muito conhecida, o Ademar Brito, e está fazendo uma coleção incrível com jovens artistas. Né? Então, além de profissionais liberais de todos os ramos, né, os funcionários públicos também. Então, eu encontrei em Florianópolis, Rio de Janeiro, Brasília, pessoas ligadas a alguma instituição pública, algum órgão público, né, e que são assalariados dos três poderes e que, dentro da sua realidade, das suas condições, estão promovendo, organizando as suas coleções. Isso é muito bacana. Perfeito. Não, muito bacana. E aí, Nenê, pode falar. Não, o que eu percebi olhando para a história é que, na verdade, sempre foi assim. Né? A gente tem, na nossa concepção, né, a ideia do colecionismo sempre ligada a essas elites econômicas, para a história deixou no registro essas coleções mais importantes. Então, os Medici, né, os Rothschild, e tantas coleções de grandes famílias importantes. Agora, o dono dessas donos de grandes marcas, que comprou a Christie recentemente, abriu um museu lá, o François Pinault, né? Então são multimilionários. Mas na história tem também muitas coleções feitas por uma classe média, mas que não foi registrada, porque eram coleções com obras que não eram os blue chips, né? Como se chama assim. Mas a gente encontra literatura justamente. François Pinault, está aqui a Dani do Vivier me ajudando. François Obrigado, Pinault, Dani. o pessoal assistindo e prestigiando. Espetacular. A Daniela é uma advisor bastante importante aqui em São Paulo, bem conhecida. O pai dela também, um galerista. Espetacular. Olha, Renato, quanta informação, né? Você vê, são Ney já Wikipédia. O que eu diria, pode falar. Não, o que eu diria que o Ney falou, que eu acho que para mim o que não tem, que assim, que é impagável, é realmente o interesse da pessoa pela arte.
dependente, sabe, de verdade, né, Sim. da compra ou não. Eu recebo na minha exposição a pessoa que vai e que quer entender, que está com tempo, que gosta. Isso, meu, é um priceless. É verdade, é muito gratificante, né? E esse mito, para quem é de fora, é um entrante no mundo da arte. A realidade não é essa dos grandes colecionadores, ao contrário, né? A realidade é que é acessível e que tem que ter, e todos têm que ter essa oportunidade, né? Que é uma delícia, enfim, esse mundo, né? Então é legal quebrar para quem está nos assistindo, que não conhece, né? A maioria das pessoas, é importante saber disso, né? Então, É a gente hoje fundamental. tem... O É Brasil se fundamental, né? desenvolveu Essa é a ideia. muito. Assim, a gente pode pensar nos últimos 20 anos, as últimas 2 décadas, o Brasil desenvolveu muito o seu setor cultural, principalmente depois da Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi muito importante no país, né? Ela dinamizou o setor cultural em todos os seus segmentos, né? Em todas as suas áreas. Então a gente ouve hoje esse pessoal aí desse grupo político falando mal da Lei Rouanet, eles nem sabem o que eles estão dizendo. São 30 anos de história com uma cadeia produtiva fabulosa. Nossos artistas são os mais importantes. Eu acho que são os melhores do mundo. E que foi por Aí, força Renato, tá te desse elogiando expediente. aí. E por força Não, é verdade, mas dessa... a cultura é tão enraizada. Eu recebi 2 francesas na Made in Brasil é Nós, na minha primeira exposição individual, né? No começo do ano. E uma delas pegou um caderninho e falou para mim: eu posso anotar o que você vai falar? Tem de Assim, tudo. é uma Tem de tudo. cultura que, não é, que no Brasil quando você vai ter isso, né? E agora, lógico, eu concordo com o Ney, a gente está num processo evolutivo e o que a gente está fazendo aqui é isso, né? É todo mundo ajudar com um tijolinho para mudar, né? Porque se depender do governo, fudeu, né? Cultura, então. É o que a gente vai fazer, né? E eu vou deixar já, vou aproveitar e puxar esse gancho aí, que eu já estou convidando o Ney a vir a Indovita. Então, viu, Ney? Acho que assim, você vê que o tempo passa e você traz tanta informação, uma riqueza de informações. O Renato trouxe essa informação para a gente. O Thiago com certeza está se remoendo lá com essa dificuldade de conexão. Então, assim, acho que a gente vai aproveitar o gancho. A gente sempre termina, as nossas lives são 30, 40 minutos e sempre parece que a gente queria ficar a noite inteira conversando. Mas isso é interessante porque na endócrino já gerou uma outra, um jogador de vôlei já trouxe um outro esportista. Então, acho que com você nós vamos inovar. Eu já vou te deixar aqui, porque a gente vai... Né, tem muita coisa para a gente conversar, mas acho que é te convidar a ir ao Instituto. A gente vai fazer de lá, porque aí com a sua visão do colecionismo, você vai identificar e acho que dali a gente pode abrir para o pessoal, os nossos pacientes que eu abri a live aqui já nos assistem, já conhecem, e vai ser interessante ouvir de você e ouvir do Thiago, o Renato junto com a visão artística e eu que estou aprendendo, transmitindo para o nosso... É engraçado que o nosso time de médicos, a gente faz reunião dentro da Indovita, é o que você falou. Eles vão lá e começam a curtir, porque muda, né? Às vezes a gente muda só o local, as mesmas artes, você só muda dentro do ambiente, o cara acha que a Indovita já mudou. Então eu quero aproveitar, eu vou te agradecer demais por esse seu tempo. Pode falar, pode falar. Eduardo, isso é interessante que tu fala, né? Por isso essa questão quando eu falo do investimento, né, da arte como investimento pessoal. Por vezes acontece, né, como você está relatando aí, a pessoa convive com uma obra durante, sei lá, um tempo X. E ela está vendo todos os dias aquela obra, mas passa um tempo, passa anos, ela olha um detalhe e aquilo se revela. Exato. É uma outra obra que nasceu ali naquele momento, mesmo ela estando convivendo há tanto tempo. Esses foram relatos que eu tive de muita gente. Então é por isso essa importância do convívio com a obra de arte um disparador, né? E isso que eu vou pegar e aproveitar de você, que a gente vai embalar e inovar, né? O Renato me conhece, a gente sempre muda as coisas, então vamos preparar uma data, ver que o Thiago está direitinho, aí você vem até Indovita e a gente transcorre os consultórios, a recepção, e dali a gente abre uma live, todo mundo junto ali, mostrando obra, conversando. Então eu vou te agradecer demais. Eu sei do seu tempo, o nosso tempo. Obrigado, Renato, por fazer essa primeira conexão. Tamo junto. Vamos deixar Obrigado um abraço vocês. forte pro Thiaguinho aqui, que com certeza vai gostar. Eu vou deixar Vai gravado assistir, e filmado. e vai assistir,
E aí, essa semana a gente já combina, vamos conversar nós 4 juntos e já vamos fazer essa minha ideia aí, que vai ser fantástico. Ney, muito obrigado por esse Eu que caminhão de agradeço a informações que oportunidade. você trouxe, viu? E acho que essa ideia Obrigado, vai ser senhores. possível. Tá bom, meninos? Nos E falamos. agradeço ao Tá pessoal ótimo. que nos assistiu aí. Eu passo o link aí. Um abração, viu? Certeza. Boa noite Obrigado, a todos. hein? Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Deixa eu te mostrar.